Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Creio que esteja tudo bem. Para quem é novo aqui no canal, sou o pastor Miro Medeiros. Se você não é inscrito, vá lá, se inscreva, deixe o seu like. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com todo mundo, tá bom? Eu quero nessa noite estar falando sobre 3 mortes dentro das escrituras, certo? Eu quero estar fazendo aqui a leitura no Salmo de número 9, verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Essa é a leitura nessa noite. O Salmo aqui, irmão, ele está nos revelando que os ímpios e todos aqueles que esqueceram de Deus será lançado no inferno. Mas uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que o inferno, Deus, ele fez para o diabo e os seus anjos, mas o pecado ele tem crescido assim de uma forma tão assustadora. O pecado tem crescido de uma forma tão assustadora que os homens eles têm se esquecido de Deus, e muitos eles têm buscado caminhar no seu próprio caminho, em busca de riqueza, em busca de fama, de prosperidade. E quando o homem ele passa a esquecer de Deus e buscar as riquezas, a fama e prosperidade, Paulo ele vai estar dizendo que aqueles que querem ser ricos, ele caem em laços, em tentações e armadilhas do diabo. Paulo ele vai estar falando isso em suas cartas. Então, muitas pessoas ele têm buscado riqueza, prosperidade e fama e têm esquecido de Deus. E muitas pessoas que têm trilhado no seu próprio caminho buscando essas coisas, infelizmente muitos têm corrido, têm andado por caminho e têm trilhado por caminho de morte, como fala Provérbios capítulo 14 verso 12, porque há caminho para o homem que parece direito aos olhos, mas no final é caminho de morte. E falando aqui em morte, eu quero estar falando para você em 3 tipos de mortes que existe dentro das escrituras. Pastor, mas 3 tipos de morte? 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. E a terceira morte é a morte eterna. É aquela morte que você vai separar totalmente de Deus. A primeira morte é a morte física. É aquela morte que é a separação do homem interior do corpo. Como fala Tiago no capítulo 2, no verso 6, quando ele vai estar falando sobre a fé sem as obras, ele vai estar falando esta passagem lá na parte A do versículo do capítulo 2, verso 6, que ele vai dizer assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto. Então aqui está falando da morte física, tá certo? E a morte espiritual é a separação de Deus por causa do pecado. Isso é a morte espiritual. A Bíblia vai estar falando em Isaías 59 verso 2, ele vai estar nos revelando que as nossas iniquidades faz separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Então aqui está falando da morte espiritual. E a terceira morte é a morte eterna. Que morte é essa, pastor? É a separação eterna de Deus, porque o homem escolheu viver no pecado. Então a terceira morte é a morte eterna, é onde o homem vai ficar totalmente distante de Deus, que é a morte eterna. Por quê? Porque o homem escolheu permanecer separado de Deus por causa do pecado. Em Apocalipse capítulo 2, essa morte, ela vai estar se referindo à segunda morte. A segunda morte, que é a morte que o homem ele vai totalmente se afastar de Deus por toda a eternidade. E Apocalipse vai estar falando isso. Lá no Apocalipse capítulo de número 2, verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o vencedor de nenhum modo
sofrerá a segunda morte. Então, a terceira morte aqui que eu quero falar para você é a separação, é a morte eterna de Deus, porque o homem escolheu viver no pecado. Mateus capítulo 28, capítulo 10, verso 28, parte B do versículo, o que é que o evangelista Mateus vai estar nos dizendo? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então essa é a terceira morte, é a separação total de Deus, certo? Então essas são as três mortes que a Bíblia nos revela, que a palavra de Deus nos revela dentro aqui desses três pontos que eu falei para você nessa noite. E em toda a Bíblia, irmãos, a morte significa a separação do propósito para qual Deus foi, em toda a Bíblia a morte significa separação do propósito para a qual foi criado. E essa não é a vontade de Deus para os ímpios, nem para aqueles que se afastaram de Deus, porque o propósito de Deus para toda a humanidade é que todos venham alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque o propósito de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham conquistar a salvação por meio de Jesus pela fé. Como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a vontade de Deus para você, meu filho que está me ouvindo, não é que o homem venha perecer, mas que o homem venha a ser alcançado pela misericórdia e pelo amor da pessoa de Jesus Cristo, porque o propósito de Deus enviar o seu Filho na cruz do Calvário foi para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno, para nos livrar da condenação eterna que está por vir sobre a humanidade. Então eu convido a você, você que está distanciado, ou você que abandonou a Deus, eu convido a você a se aproximar do Senhor. Eu convido a você a fazer uma aliança com o Senhor e se aproximar mais do seu Criador, porque o propósito de Deus para toda a humanidade não é que o homem venha perecer a eternidade no inferno, como fala Salmo, que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que distanciaram de Deus. Mas existe sim uma oportunidade para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem o seu pecado e para aqueles que recebem a Jesus como um salvador de sua vida. Então eu convido a você a deixar de lado todos os embaraços que de perto lhe rodeiam e se aproxima do trono da graça, se aproxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sim tem vida eterna para dar para aqueles que vêm até Ele. Porque a palavra de Deus vai nos estar revelando que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, diz o Senhor Jesus. O Salmo fala que os ímpios e aqueles que se afastaram de Deus serão lançados no inferno. Mas eu convido a você a aceitar a Jesus como Salvador de sua vida. Eu convido a você a voltar-se para Deus, porque quando você aceitar Jesus ou retornar para o Senhor, com certeza você terá a vida eterna, porque o propósito de Deus é que nenhum de nós pereça, mas que todos venham permanecer diante da sua presença para toda a eternidade. E o que Deus preparou para aqueles que o amam é coisas tremendas, irmão, como fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o que Deus preparou para você, meu filho, é coisas
sobrenatural. Então volta para Jesus, aceita Jesus como o Salvador de sua vida, porque com certeza no céu terá muitas moradas para aqueles que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor. Então fica com esta palavra e Deus te abençoe, certo? Eu quero estar aproveitando, estar orando por você nessa noite, certo? Você que quer se reconciliar, você que quer aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, eu convido você a repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, diante da tua presença, te aceito como o Salvador de minha vida. Senhor, diante da tua presença, me reconcilio contigo. Senhor, apaga o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, diante da tua presença, eu quero orar pela vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que repetiu essas palavras juntamente comigo aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor nessa noite venha entrar com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, e que o Senhor venha estender as tuas mãos abençoadoras para trazer salvação, libertação e cura para esta pessoa que está entregando a sua vida diante do seu altar. Eu quero estar abençoando todas as pessoas que estão recebendo a Ti e se reconciliando contigo nessa noite. É o que eu te peço e por fé te agradeço no nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.